Nós estamos no Parashá Pekudei e eu vou ler aqui no site do Beit Rabat, beitrabat.org, o resumo da Parashá, que diz assim: esta semana lemos a porção final de Shemot, um livro que começa com o povo judeu escravizado pelo faraó no Egito e agora termina com a compleição da construção do Mishkan no deserto. Os comentaristas referem-se a este segundo livro como o livro da redenção, e este é seu tema desde o início da Parashá Shemot até o final de Pekudei. A redenção não foi conseguida somente ao escapar da escravidão. Receber a Torá no Monte Sinai deu um propósito a esta liberdade. E o repouso da presença de Deus entre sua nação, o resultado da conclusão do Mishkan, assinala o clímax da salvação. A Parashá Pekudei começa com uma contabilidade completa de ouro, prata e cobre, doados pelo povo para uso no Mishkan. A Torá prossegue descrevendo os tecidos e a confecção das várias vestes a serem usadas pelo Kohen Gadol, sumo sacerdote, durante o serviço. Após a inspeção de Moshe e a aprovação dos muitos utensílios e partes desmontadas, Moshe estabelece o Mishkan em Rosh Chodesh Nissan, enquanto cada parte é ungida e colocada no lugar que lhe foi destinado. E como Deus havia prometido, sua glória preenche o Mishkan. Pois é, todos esses fatos é de nossa compreensão, quer dizer, é de nosso conhecimento, né? Compreensão, de fato, a gente vai estudando, observando, e sempre tem coisas novas para que a gente aprenda na presença do Eterno. A palavra me chama a atenção uma coisa. Bom, daqui a pouco a gente entra neste assunto. Então estamos na página para a porção semanal Pekudei, Torá Capa Azul, página 280. Então aqui, como foi informado naquele resumo, estas são as contas do tabernáculo do testemunho, que foram enumeradas por ordem de Moshe para serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Aharon, o sacerdote, e Betsalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Eterno ordenou a Moshe. E com ele estava Aholiav, filho de Ahissamar, da tribo de Dan, mestre e artista e bordador em tecido de lã azul celeste, em púrpura, em carmesim e em linho. Todo o ouro que foi gasto para esta obra, em toda a obra da santidade, sendo o ouro da oferta, era 29 talentos e 730 ciclos, em ciclo da santidade. Então aqui vai falar da prata, do ouro, do cobre. Vamos aqui para o 39. Do tecido de lã azul celeste, da púrpura e do carmesim, fizeram as vestes de serviço para ministrar na santidade, e fizeram as vestes da santidade de Aharon, como ordenou o Eterno a Moshe. Fez o éfode de ouro, de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, e linho torcido. Vamos lá para frente. Verso 6. Fizeram as pedras de ônix rodeadas de engastes de ouro, gravadas como gravura de selo,
com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre os suspensórios do éfode, como pedras em memória dos filhos de Israel, como ordenou o Eterno a Moshe. Verso 8: e fez o peitoral, obra de artista, como feitio do éfode, de ouro, de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido. Era quadrado, dobrado, fizeram um peitoral, de 1 palmo de comprimento, de 1 palmo de largura, dobrado. Encheram-no com 4 fileiras de pedras, uma fileira rubi, topázio, esmeralda, a primeira, a segunda carbúnculo, safira e diamante, a terceira opala, ágata e ametista, a quarta crisólito, ônix e jaspe, rodeadas e guarnecidas de ouro em seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravura de selo, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Lá no verso 22, fez o manto do éfode, obra de tecelão, todo tecido de lã azul celeste, e a boca do manto era dobrada por dentro e como cabeção de malha, como uma orla ao seu redor, para que não se rompesse. Fizeram sobre as orlas do manto romãs de tecido azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido. Fizeram campainhas de ouro puro e puseram as campainhas entre as romãs, sobre as orlas do manto ao redor, no meio das romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha, outra romã, sobre as orlas do manto ao redor, para servir como ordenou o Eterno a Moshe. No verso 33, trouxeram o tabernáculo a Moshe, a tenda e todos os seus objetos, seus colchetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas, suas bases, a coberta de peles de carneiros tintos de vermelho, a coberta de peles de tarrash, a cortina do véu, a arca do testemunho, suas varas e o tampo, a mesa, todos os seus utensílios e o pão da proposição, o candelabro puro, suas lâmpadas, lâmpadas de ordenação e todos os seus utensílios, o azeite da iluminação, e o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso das especiarias e o véu da entrada da tenda. O altar de cobre e sua grelha de cobre, suas varas, todos os seus utensílios, o lavatório e sua base, as cortinas do pátio, suas colunas, suas bases, o véu para a entrada do pátio, suas cordas, suas estacas, todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da reunião. As vestes do serviço para servir a santidade, as vestes de santidade para Aharon, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para servir. Conforme tudo que ordenou o Eterno a Moshe, assim fizeram os filhos de Israel todo o serviço. Viu Moisés toda a obra, eis que a fizeram como ordenou o Eterno, assim a fizeram e abençoou-os Moshe. Falou o Eterno Deus a Moshe, dizendo: no primeiro dia do primeiro mês, farás levantar o tabernáculo da tenda da reunião, e porás ali a arca do testemunho, e protegerás a arca com a divisória. E trarás a mesa, e porás em ordem os pães, trarás o candelabro, acenderás suas lâmpadas, porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, porás o véu da entrada do tabernáculo, e porás o altar da oferta de elevação diante da entrada do tabernáculo da tenda da reunião. Porás o lavatório entre a tenda da reunião e o altar. Porás ali água, e porás ali o pátio ao redor. Porás o véu da porta do pátio, tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo, e tudo que está nele, e o santificarás, e a todos seus utensílios, e será santidade. Ungirás o altar da oferta de elevação, e todos seus utensílios, e santificarás o altar,
e será o altar santidade de santidades. Ungirás o lavatório e sua base, e os santificarás. Farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da reunião, e os lavarás com água. Farás vestir a Arão os vestidos da santidade, e o ungirás e o santificarás, e ele me servirá. E seus filhos farás chegar e os farás vestir túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, e eles me servirão. E será para eles a unção por sacerdócio perpétuo para suas gerações. E fez Moisés conforme tudo que lhe ordenou o Eterno, assim fez. E foi no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, que foi levantar o tabernáculo. Fez levantar Moshe o tabernáculo, pôs suas bases, colocou suas tábuas, e assim vai contando. Lá no verso 28. E pôs o véu da entrada do tabernáculo e o altar da oferta de elevação na entrada do tabernáculo da tenda de reunião. Ofereceu sobre ele a oferta de elevação e a oblação, como ordenou o Eterno a Moisés. No verso 14. E cobriu a nuvem a tenda da reunião, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. E não pôde Moisés entrar na tenda da reunião, porque pousou sobre ele a nuvem, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. E ao levantar-se a nuvem de sobre o tabernáculo, moviam-se os filhos de Israel em todas as suas jornadas. E se não se levantava a nuvem, não se moviam até o dia de seu levantar. Porque a nuvem do Eterno estava sobre o tabernáculo durante o dia, e de noite havia fogo nele aos olhos de toda a casa de Israel, em todas as jornadas. Veja a nota de comentário aí na página 286, de número 38, do versículo sobre o tabernáculo. E diz assim: no primeiro versículo dessa porção semanal, encontra-se 2 vezes repetidas a palavra Mishkan, que é tabernáculo. E os rabinos veem nesta repetição uma alusão, remes, ao templo destruído 2 vezes. Outra interpretação diz que a palavra Mishkan tem uma grande semelhança com a palavra Mishkon, que significa prenda ou garantia. Sendo assim, o Mishkan é uma prenda que Deus tem do povo de Israel. Quando Israel abandona a senda de Deus, os caminhos de Deus, ele exige a sua prenda. E esta foi a causa da destruição dos 2 templos. Porém, se estes foram destruídos materialmente, o templo espiritual jamais o será, pois a nuvem do Eterno estará sobre ele de dia, e de noite haverá fogo nele, aos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Enganam-se as pessoas quando pensam que a religiosidade, o povo vai pensar como religiosidade, porque o mundo todo sempre desenvolveu uma forma religiosa para demonstrar Deus ou seus deuses. E com isso foram crescendo o número de deuses, de idolatria. E mesmo quando Deus destruiu o mundo na época de Noé, através do dilúvio, está registrado que em pouco tempo aqueles deuses, aquela forma de culto, pessoas já eram novamente idólatras. Chegando o tempo de Abraão, quando ele, portanto, foge de toda essa cultura de deuses, porque dentro dele tinha a Torá, dentro dele tinha a revelação. E ele não se intimidou com o sistema da época, tá? Com aquela religiosidade. E ele então começou a falar sobre um modo de conexão com Deus que faria com que Deus dos céus também descesse
para ser Deus na terra. Até então, as pessoas consideravam os seus deuses como os deuses da terra. E Abraão vem na contramão, por isso é dito também esse nome hebreu que é dado a ele, justamente significando a contramão, ou seja, aquele que vem no sentido contrário. E ele vinha de fato nesse sentido contrário, explicando e procurando explicar e ensinar as pessoas que o Deus único dos céus, aquele que criou todas as coisas, também era Deus na terra. Ou seja, se ele é único e é Deus na terra, logo todos aqueles deuses que eles criaram, eles não podiam fazer nada e não tinham existência sequer. Muitas pessoas acreditaram nele, tanto é que você vai ver que quando Deus chama Abraão e o tira daquela região de Ur dos Caldeus, é dito que sai os seus servidores, tá? Os servidores de Sará e os servidores de Abraão. Estes servidores são os conversos, são aquelas pessoas que creram na pregação dele. Também é contado pelo Midrash que o rei Nimrod colocou Abraão numa fornalha que era do tamanho de uma cidade. E ali ele foi livre do fogo. Já o tio dele, ou o irmão dele, agora não me lembro ali, também cria neste mesmo Deus, só que ele foi morto. Então aqui você começa a perceber uma diferença entre aquele que de fato serve de todo o coração e aquele que fica à espreita, observando. Olha, se isso aqui de fato der certo, eu vou pegar para mim. Estou fazendo essa introdução longa aí para a gente poder compreender justamente por que isso. No nosso histórico, nós éramos uma igreja evangélica. Nós tínhamos o nosso culto voltado para a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque esta era a regra. Ou seja, não importava para a gente se isto era idolatria ou não, porque o ensino dizia que, nesse sentido que Deus era um, mas trazendo este um como sendo três em um. E na verdade, nunca ninguém, nem os pastores, nem a gente mesmo, a pergunta sempre básica era essa: como que três pode ser um pode ser três? Como que é o negócio de Pai, de Filho, de Espírito Santo? E essa confusão, ela reina na igreja evangélica ainda hoje, e todo mundo sai pela tangente, porque de fato não tem explicação. Como diz um pastor lá da presbiteriana, ele fala assim: isso é dogma, você simplesmente tem que aceitar. Mas o judaísmo, ele não coloca goela abaixo, ele não faz você comer à força nada. Ele quer que você entenda, ele quer que você pergunte, que você pense, que você busque, porque os sábios eram assim, eles buscavam em Deus, e Deus estava sempre ensinando, mostrando, porque Deus quer que você seja um ser pensante. Portanto, nós entendemos que, enquanto igreja evangélica ainda, eu sempre falo para vocês, nós não tivemos visita de nenhum judeu, nós não tivemos aqui nada no sentido judaico que nos levasse à fé judaica, mas foi um dia que aqui na presença de todos, que o Eterno falou com a gente e disse naquele dia que Ele iria falar algo para a gente, que Ele mesmo já vinha trabalhando em nossos corações durante os últimos 5 anos. E ainda pediu para que a gente consultasse a gravação do culto de final de ano, dos últimos 5 anos, e a gente iria entender. E ali a gente começa a perceber que num determinado ano, isso foi de 2006 a 2011. Os 5 últimos anos, 2006, 7, 8, 9, 10, e no 2011 já era isso que a gente está falando.
Então, num destes 5 anos, estava lá, dizendo que a palavra era assim, foi dada em setembro. No final do ano, vocês ouvirão sobre Moisés, e vocês terão uma surpresa, porque vocês tiveram um ensino equivocado sobre Moisés. Então a gente aprendeu ali naquele ano, por que Moisés não entrou na terra prometida, tá? Ao mesmo tempo ele entrou porque ele pôde visualizar toda a terra. E por outro lado, ficou fácil compreender também que era muito pouco, era desonroso para o tamanho do trabalho desta personalidade que foi Moisés, de simplesmente entrar com o povo na terra. O trabalho dele foi tão perfeito que Deus guardou algo para ele mais precioso. E qual é esse algo precioso? É Moisés que vai dirigir o povo na chegada do Mashiach. Isso sim é um honroso, tá? Depois nós ouvimos uma palavra também de final de ano que dizia que quando Saul recebeu uma repreensão e foi dito a ele que Deus havia escolhido um substituto que era Davi, ainda faltava 8 anos para o nascimento de Davi. Isso, segundo a Bíblia, que os cristãos conhecem, que os evangélicos conhecem, lembrando que nós éramos na época ainda evangélicos, e esta palavra, desta forma, se encontra na Bíblia cronológica, que muitos de vocês têm aí. Então, naquele momento ficou claro que Samuel estava falando para Saul que ele estava desqualificado e que uma pessoa que foi achei a Davi, então ele achou a Davi ainda em eternidade. E naquele dia, portanto, o Eterno falou para a gente, o que ele iria falar, anunciar, era que nós tínhamos uma vida com ele em eternidade. Esta palavra que nós tínhamos uma vida com ele em eternidade, era muito difícil para a gente consultar livros teológicos, porque a teologia cristã dos evangélicos, elas não consideram a tua vida antes de vir a este mundo. Para eles, a vida nossa começa ao nascer aqui. E nós, nascendo aqui, nós já nascemos desconectados com Deus. Isto numa linha de teologia cristã evangélica. E que se aceitássemos o Salvador, que no caso Jesus, nós teríamos vida com Deus. Se não aceitássemos, não interessaria o quão bom você era, ou as obras boas que você teria feito durante sua vida, nada disso seria considerado e você passaria eternamente no inferno separado de Deus. Olhando desta forma, não tem justiça aí, porque nada do que você faz deve ser esquecido e não é esquecido. Tem que considerar tudo que você fez. Bom, com esta palavra, a gente começou a aprender determinados assuntos, quando Deus, por exemplo, naquela semana mesmo, Ele falou para a gente sobre o livro de Jó, e no livro de Jó, como que ele estendia a cortina, e ali ele foi explicando, e eu expliquei para vocês isso na época, mostrando a diferenciação do tempo em eternidade para esse tempo. Mas ainda a nossa cabeça estava muito presa na doutrina que nós tínhamos como igreja, afinal nós éramos uma igreja evangélica. E durante este período de tempo, durante ainda o começo, 1, 2, 3 anos, não sei quantos anos aí, a gente ainda foi como uma plantinha que está lá num determinado canteiro de obra mesmo ali, de
de plantação, e de repente chegou o tempo que Deus pegou a todos nós, como uma igreja. Nós sempre fomos uma igreja pequenininha em termos de pessoas, sempre fomos assim. E é engraçado que nos sonhos que todo mundo tem nesses anos todos, mesmo até quem não é daqui do nosso meio sonha com a gente, sempre mostra que nós somos uma igreja grande. Aí você pensa, nós vamos crescer? A questão não é nós vamos crescer. A questão é que nós somos grandes em conhecimento. Porque se você não tem noção da proeza que você conseguiu, daqui a pouco vai ficar mais claro para você. Então, nesse momento, como num canteiro, Deus precisava tirar a gente dali e colocar num vaso definitivo, num canteiro definitivo. Então, vamos chamar que nós estávamos num canteiro de obras ali, que pertencia ao cristianismo, que pertencia à igreja evangélica, mas que agora com estes ensinamentos, que já não faziam mais parte da doutrina evangélica, e sim da judaica, então ele precisava tirar a gente desse canteiro e transplantar a gente, levando para esse canteiro chamado judaísmo. Agora, se você já morou na roça, já mexe com planta, você sabe que para não correr risco de uma planta morrer, você tem que pegar nesse transplante, você tem que levar a terra junto, que está ali a planta com as suas raízes, você leva tudo e põe para cá, aí ela pega. Se você tirar a planta, bater a raiz assim e querer enfiar na outra terra, ela praticamente 100% ela morre. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que nestes primeiros anos, se tivesse, pega para mim, 2 anos pelo menos, 3, 4, não me lembro agora quantos anos foram, que quando Deus pega e leva a gente com terra e tudo e põe no canteiro judaico, do judaísmo, nós éramos com a doutrina do judaísmo, mas como viemos com a terra cobrindo toda a raiz dessa plantação e nós fomos colocados nesse canteiro judaico, então significa que nós éramos judaísmo, mas a gente estava ainda com a terra do lado de lá. Como que isso se demonstrou? Porque nós viemos para o lado do judaísmo com a cabeça e o entendimento do judaísmo messiânico, ou seja, aquele judeu que acredita que Jesus é o Messias, tá? Então a gente foi fazendo adaptação, foi compreendendo coisas, isso aí foi 1, 2, 3, 4 anos, sei lá quantos anos deu aí. Até que chegou num tempo de compreensão, que nós já fomos aprendendo bastante coisas, que aí nós não tínhamos mais a preocupação em manter esta pessoa de Jesus como representação. Aí quem assumiu de fato o lugar e de direito é Deus. E aí sim ele começou a mostrar para a gente coisas bem mais profundas. Na época ainda de igreja cristã, ele tinha dado uma palavra para a gente, que nós não tínhamos de ficar parados na cruz, mas que a gente tinha que atravessar a cruz e continuar. E a gente nunca tinha entendido essa palavra. Fica claro agora que nós passamos pela cruz, não ficamos nela, e a gente chegou na educação judaica. Tá? Pausa para o cafezinho. Pois bem, ontem eu estava estudando essa paraxá, aí de repente me veio assim, eu me via conversando com um amigo, tá? E eu escutava o que eu falava com esse amigo, então eu via e ainda escutava o que eu falava. E tudo que eu ouvia ali, eu peguei o celular e passei para ele numa mensagem pelo WhatsApp. E mais ou menos a conversa eu apaguei, tá? Será que... Deixa eu ver se...
Eu sou muito ruim de celular. Deixa eu ver se fica. Deixa eu ver se fica gravado nessa pastinha aqui. Sei lá, quem sabe documento. Acho que não ficou gravado não. Mas não tem problema. Grosso modo, eu lembro da experiência. Ele é um evangélico. E sempre conversando com ele gostava de ouvir esse outro lado. Assim como a gente foi ouvindo sobre o judaísmo e a gente foi entrando, então quer dizer, eu não vou atrás de ninguém, tá? Porque judaísmo você não sai pescando pessoas como o cristão faz, que a ideia não é encher o lugar, tá? A gente não corre atrás. Então, mas quando a pessoa ela começa a demonstrar interesse em querer conhecer, você então começa a falar, porque você pode ser usado por Deus para despertar nessa pessoa, porque Deus já vinha despertando nela o interesse, só que ela vai precisar, igual aquela moça que teve aqui no nosso meio, aquela aqui de Valinhos, e ela contou que em sonhos ela começou a ouvir coisas de Deus, falando sobre o judaísmo, e todo aquele ensino que ela vinha tendo em sonhos, fez com que ela não conseguisse nem suportasse mais o culto da igreja evangélica, porque ela sentiu um vazio muito grande. E aí, só que sozinha, não tinha como, né, você saindo procurar. E aí, uma amiga dela foi fazer um passeio nos Estados Unidos. Você sabe que lá nos Estados Unidos, se você não sabe, quem fundou a cidade de Nova York foram os judeus saídos fugitivos do Brasil. Foram para lá e por isso que os Estados Unidos é considerado um país nessa base cristã aí, porque o conhecimento de Deus veio através dos judeus, assim como o nosso Brasil, viu? O padre Anchieta, que vocês ouvem falar como padre, ele era judeu. Por quê? Porque ele é um daqueles que saiu lá daquela fuga de Espanha, Portugal, aqueles que eram obrigados a se converter ao catolicismo para não morrer, tá? Então você tem aqui muitas pessoas essa história que fala do Brasil judaico. Bom, essa moça amiga dessa pessoa que eu estou falando, que vocês conheceram aqui, não preciso falar o nome dela. Essa moça lá nos Estados Unidos recebe um casal de conhecidos judeus, e aí ele começa a explicar para ela as coisas, começa a explicar, e ela não entende direito. Mas ela guardou toda a explicação. Chegando aqui no Brasil, marca um jantar lá com a amiga, que é essa moça que teve aqui. E no jantar estão lá conversando, ela falou, olha, aconteceu assim, assim lá nos Estados Unidos comigo. Quando a moça começou a contar para ela o que o judeu explicou para ela, ela entendeu tudo aquilo que Deus falava para ela nos sonhos. Ela falou, você não entendeu, mas eu entendi tudo, porque Deus já vinha falando comigo em sonhos, e eu não entendia nada disso, agora eu tenho a explicação. Então é assim que ela começou a buscar o judaísmo sozinha também, sem ajuda de ninguém, tá? Então eu quero dizer que Deus está despertando um grupo, pessoas, tem igrejas inteiras que fecharam as portas, deixaram de ser igreja evangélica e passaram a ter um ensino literalmente judaico. Mas muitas entraram no sincretismo. Muitas usam as festas judaicas, falam das festas judaicas, falam do jeito judaico de ser, mas não abandonaram a doutrina cristã. E aí fica com aquela raiz de judeu messiânico, tá?
E aí, claro que tem muitos problemas neste sentido, mas não cabe a nós entrar nesse campo agora. Bom, vou voltar aqui no caso do amigo. Estou ali estudando essa Parashá Pekudê. De repente eu me vejo conversando com ele e falando assim: pois é, Deus me colocou do teu lado por um período de tempo para que eu pudesse falar para você sobre a saúde no teu corpo, sobre os problemas emocionais e sobre as questões espirituais. Só que tudo isso que eu expliquei e fui falando para você ao longo desses anos, eu disse para ele, é como se fosse o comprimido, a cápsula. E a pessoa pega a cápsula, no caso a cápsula eu fornecia, que era o ensino. Ele colocava debaixo da língua, pegava a água, engolia a água, eu virava as costas, ele pega, retira a cápsula e guarda. Ou seja, ela não desce, ela não é trabalhada dentro do corpo. E aí, isso já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos nessa conversa. E nesse despertar, é interessante que de tempo em tempo a gente está conversando, ele fala assim, eu lembro quando você me falou tal coisa. Então a pessoa, lembra que eu estou dando o exemplo da cápsula, ele tira a cápsula e guarda no bolso, mas mantém a lembrança daquilo que eu tinha explicado, mas não coloca na prática, não executa. Se você não roda, o que adianta você ter um app no seu celular que você não usa? Ele está ali, mas você não usa, então é totalmente inativo, é como se não tivesse. Então essa pessoa com esse conhecimento é como se não tivesse, porque não executa, porque não coloca na prática. E aí, explicando essas coisas para ele, né, dizendo assim, olha, um dia eu conversei com um pastor da Nazareno, que era meu amigo, e expliquei para ele algumas dessas coisas, que a gente estava lá no começo também. A resposta que ele me deu foi assim, Rafael, se estas coisas for de Deus, vai chegar na igreja evangélica. Aí quando chegar na igreja evangélica, eu vou me decidir. Novamente, é a mesma coisa, é a pessoa que recebe a pílula e tira da boca e guarda. Não entra, não tem execução, é como se não tivesse. Claro que muitas igrejas, o ensino chegou até eles e muitos tiveram mudanças, mas a grande maioria não teve mudança nenhuma, porque há um jogo de interesse muito grande, um interesse de poder muito grande. É um poder financeiro, é um poder de status, é um poder. Você sabe que isso dá muita confusão. E muitas pessoas não têm coragem de abandonar aquilo que ele já tem. O adolescente passa por isso. O adolescente, ele está entrando numa fase que vai começar a cobrar dele a cobrança da vida, e ele vai tendo dificuldade, porque ele não sabe se ele é criança, ele sabe que ele não é criança, ele quer ser adulto, mas os adultos também não o respeitam como adulto, porque ele não é de fato adulto. E aí fica naquela transição, aquela dificuldade. Então a vida foi seguindo. Pois bem, aqui fica a questão. Essa Parashá Pekudê, você viu aí, tanto no resumo como nessa leitura pulada, picada que eu trouxe aí para vocês, vai mostrando sobre o tabernáculo. E esse Mishkan, o tabernáculo, ele é colocado em pé. E antes disso, tinha acontecido uma porção que é aquela do bezerro de ouro, um pecado muito grave. E ali Deus se separou, nós falamos disso aí semanas atrás. Deus se separou do povo e Moisés não aceitava de jeito nenhum. E Moisés falava para ele, não Deus,
Claro que ficou explicado que quem fez o bezerro, aquelas coisas todas eram quando Deus falou para Moisés, este é o teu povo. Eu expliquei para vocês que Deus falou assim, o teu povo, porque estava se referindo àqueles feiticeiros, aqueles mágicos, aquelas pessoas que eram em grande número, que deixaram o Egito e queriam vir junto com eles. E Deus falou, não leva este povo contigo. E Moisés creu que essas pessoas queriam servir de fato a Deus e queriam abandonar aquelas coisas. E Deus sempre falando, cuidado, a responsabilidade é sua, ou seja, é teu povo. E logo nesse primeiro lance aí da história, esse povo apronta, tá? E deu muito trabalho. Com isso, fez com que as 2 tábuas do mandamento, Moisés quebrasse diante do povo. Teve que fazer novas, e eles ganharam, portanto, com isso, por causa desse bezerro de ouro, ganhou uma marca muito negativa. E Deus falou, eu não vou no meio de vocês mais, eu vou enviar o meu anjo. E Moisés, então, pegou também a tenda dele e se afastou do meio do povo. Por isso passou a se chamar a tenda da reunião. Tá? Com isso, Deus então, de acordo com a insistência de Moisés em representar um povo, em pedir perdão e tal, Deus vem e dá a planta a ele para que se fizesse o Mishkan, o tabernáculo. E aí vem a inscrição, eu serei vosso Deus, vocês serão meu povo, eu morarei no meio de vocês. Aí a pergunta dentro dessa paraxá é o seguinte, se o povo não tivesse pecado com bezerro de ouro, o povo hebreu teria o tabernáculo? Teria o templo? A resposta é que teria, mas se você pensasse com lógica, talvez na lógica a resposta seria não teria, porque não haveria essa necessidade em ter algo físico para mostrar para o povo que aquele povo estava de fato perdoado. A grande questão que se traz, que o povo pensa, é muito rico o conhecimento, é um rico que é pobre, tá? É muito rico, ou seja, é muito pobre esse conhecimento que marca o mundo todo, que insiste em querer colocar que a pessoa nasce neste mundo desamparada, sem conhecimento de Deus, e ela nasce destinada a um inferno. Parece para nós que isso é tudo muito complexo e é muito verdadeiro, porém é dito que o cristianismo é apenas a terceira religião do mundo. Mas a gente vê como uma totalidade, porque para nós parece uma totalidade. E a gente, no nosso Brasil, que é muito religioso, nós fomos sim educados nessa margem de que a gente precisava de alguém. Agora, a questão é, de quem é que nós nascemos? De quem é que nós viemos? Todos vieram de Deus. Se o mundo foi gerado por Deus, Ele é o Criador, e tudo que aqui está é criado por Ele, então a obra criada está sempre ligada com o Criador, com quem a criou. Não tem como cortar esse vínculo. Só que o cristianismo, ele cortou esse vínculo na raiz. E ele ensinou para a gente que a gente nasceu, embora como criação de Deus, embora a gente nasceu, a gente só seria essa relação com Deus, teria essa relação com Deus, se aceitássemos aquilo que eles estavam propondo, um Salvador. Só que você já nasce nessa terra com um Salvador, porque quem salva é Deus, o Salvador é Deus, o Criador é Deus, o único, é Ele que é tudo, é Ele que fez tudo. Nós tínhamos a mente nossa coberta por uma ideia de que Satã se rebelou contra Deus e criou um reino de força e poder.
Mas Satã não é Deus. Olhando nessa ótica cristã, Satã seria Deus. Mas como só existe um Deus, não é um Deus na terra. Aqui que você tem que lembrar o que foi que Abraão tinha de fato conhecimento. Enquanto estava todo mundo celebrando a vida deles, religiosamente falando, com aquelas entidades demoníacas, entidades idólatras, ele conhecia que o Deus que é criador dos céus e da terra, do universo, de tudo que existe, além dele ser Deus, fora desse contexto, porque ele criou tudo, então ele está fora da criação. Ele não se criou, mas ele criou todas as coisas. Se ele criou todas as coisas, está escrito em Isaías 45, que ele criou também as trevas com um propósito. Então as trevas, que é o reino que a igreja explicou para a gente que era Satã, e este Satã ganhou um status de Deus, de reino, que vai lutar contra Deus, que tem o poder de pegar todas as pessoas que entram neste mundo, mas que são criação de Deus, que pegam essas pessoas da criação de Deus para ele, e ele passa a ter mais poder do que o próprio Deus, que é criador de todas as coisas. Como é que pode isso? E a gente caiu nessa ladainha, e a gente viveu isso, e isso entra não somente na tua mente, mas penetra no teu ser. Por isso que as pessoas têm dificuldade em crer na Torá. Só que, veja bem, o que é a Bíblia católica que o povo acredita e nega tudo isso que nós estamos falando? Ela é aquilo que Deus entregou ao judeu, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá. E aí ela também tem os demais livros que compõem o Velho Testamento, que é um desdobramento da própria Torá, da história. Aí vem um povo lá na frente e passa a dizer que tudo isso é deles, é de interpretação deles. O que Deus fez? Escreve a Torá na língua sagrada e codifica. Igual aqui, por exemplo, é um remes, quando fala assim, a palavra Mishkan, ela é, como o hebraico não escreve com vogal, é só consoante, então a raiz desta palavra, você olhando a palavra, você vai ler Mishkan, mas você também pode ler Mishkon. Só que são duas coisas diferentes. Uma é o tabernáculo, a outra é uma prenda. Tá? Aí olha a imitação. Lá na frente foi aprendido no meio evangélico, né, que Deus tinha dado o Espírito Santo, como, eu não lembro o nome lá que fala no Novo Testamento, mas usando essa mesma ideia aqui, como prenda. Na verdade, lá no Novo Testamento ele usa até um termo jurídico, que a gente conhece bem, tipo aí como calção, como, entendeu? Então Deus deixou o Espírito Santo para mostrar para a pessoa que Jesus estava fora, mas que ele voltaria. Então, o que estava como garantia seria o Espírito Santo. Aqui essa palavra do Mishkan, como Mishkon, está colocado também como sentido de garantia, só que isso é para Deus, e lá, no caso, seria para nós. Aqui é para Deus, diante dos homens, dizendo, olha, este testemunho, esta reunião de testemunho, essa tenda, este Mishkan, é uma prenda. Em sentido o quê? Como a palavra apareceu 2 vezes, os sábios entendem, por essa decodificação, que os 2 templos que viriam a existir, eles seriam destruídos. Tá? Por outro lado também, como uma prenda, que aí Deus estaria olhando o comportamento deles, e se eles se voltassem para Deus, Deus manteria com ele aquilo que era dele, aquilo que ele deu.
Ora, a criação toda, o universo todo existente, isso é criação de Deus. Se é uma prenda, tudo isso é dele e vai voltar para ele. Não tem como você cortar isso. É o autor. Quando você vê, quando eu pergunto para vocês aí, ó, Leonardo da Vinci, o que você vai lembrar desse pintor, como pintor Leonardo da Vinci? Isso, o famoso quadro da Mona Lisa. Você olhou para a Mona Lisa, você associou com Leonardo da Vinci. Olhou Leonardo da Vinci, associou com a Mona Lisa. Não tem como dissociar essa imagem mais. Então essa questão, o fruto da igreja procurou dissociar, tirar do meio do povo essa questão criador, criatura. E eles quebraram isso, batendo ali naquela tecla, mostrando para as pessoas que todo mundo que nasce neste mundo, toda pessoa que nasce neste mundo, é uma criação de Deus? Sim, só que ao entrar neste mundo, ela já está destinada ao inferno. Agora, como que o Criador iria criar algo já para ser destituído dele? Como que você vai criar algo simplesmente para desfazer? Outra coisa que eles bateram na tecla, e isso entra no subconsciente da pessoa, é justamente aquilo, que Deus virou as costas para seu povo. E sendo que nós lemos pelo estudo da Torá aí, a gente vai vendo em vários versículos, Deus dizendo, eu sou o vosso Deus, vocês são o meu povo, isto é para sempre. Eu não abandono vocês. Mas vem lá a doutrina que a gente aprendeu, dizendo que Deus substituiu esse povo pela igreja. E que esse povo todo está perdido se não aceitar o outro Deus. Olha a confusão. Que dificuldade. E aí o povo fica nervoso, por que o judeu não aceita Jesus? Achando que é uma... Fica muito claro o porquê essas coisas ocorrem. Querem manipular. Querem manipular, forçar você a viver uma coisa que não é, mas que você tem de viver aquilo como se fosse, mas não é a verdade. Voltando para a ideia daquele amigo, eu disse assim, tá bom, você pegou as cápsulas, colocou na boca, tomou a água, tirou a cápsula, guardou no bolso. Você tem o ensino na cabeça guardado aí, só não pratica. Se não pratica, então a vida da pessoa não mudou um fio de cabelo, embora tenha o conhecimento. Aí eu disse assim, que vai chegar um dia que a pessoa vai estar num outro ambiente. Por quê? Porque a alma que vem de Deus, foi dado o corpo como uma vestimenta, roupa. Olha aí, você tem a roupa do seu corpo. Então, a vestimenta, a roupa da alma, que é eterna, é o corpo físico. Este período de tempo que nós vivemos aqui é o período de tempo estabelecido para que você conheça a Deus via Torá. Que você possa fazer as coisas e angariar méritos, conhecimento, vivência, trazendo luz ao mundo e transformando esse mundo, porque ele foi maculado pelo pecado de Adão. O tempo é este, e o serviço que você faz no corpo, durante esse período de tempo, você está criando uma vestimenta para a alma no mundo das almas, que quando a alma estará dissociada, o teu corpo vai estar lá na cova, na terra, no túmulo, e a alma estará no mundo das almas. Hoje a alma está como que aprisionada dentro do limite que é o corpo. E este corpo com a alma, este corpo com os atos de bondade, com os atos de conhecimento de Deus, você estará criando vestimentas para a alma.
que quando ela sair desse corpo, ela vai tomar posse destes atos de vestimenta, então ela terá uma vestimenta. Mas o Zohar diz, num determinado momento, que fala, coitado do homem ou daquela alma que quando deixar o corpo, ela vai se encontrar nua ou desnuda. É uma vergonha para ela, porque ela não terá roupa. Isso é uma vergonha muito grande. Por que ela não vai ter roupa? Porque ela não criou suas roupas aqui. E aí, eu quis dizer justamente para esse rapaz, que quando viesse a morte, iria nesse mundo das almas, iria perguntar para ele algumas coisas. Ele vai falar, sim, eu lembro disso aí. O Rafael me ensinou essas coisas. Ele falou, eu sei de não é tal. Sim, é isso mesmo. Mas cadê a vestimenta gerada? Foi te dada a agulha, a máquina, a linha, o tecido, foi dado tudo. O que você confeccionou? Ah, eu não fiz nada. Vai passar vergonha. E vai ter que aprender lá, pagando um preço. E vai ter que aprender a construir alguma coisa. Só que o nosso tempo de construir é aqui. E aí vem a ideia. Aí eu achei que ele fosse ficar bravo comigo, passou uns 10, 15 minutos, ele me respondeu. Foi um áudio de 12 minutos que eu expliquei essas coisas para ele. Aí ele respondeu com carinho e disse que ele lembra, que entendeu perfeitamente o que eu falei, que lembra de tudo que eu tinha explicado, tal, só que ele fala assim, é muito difícil colocar isso na prática. Eu nasci numa família assim, assado. Eu aprendi a conversar com Deus, a ter Deus como o Deus da igreja, eu aprendi com Jesus, eu aprendi isso assim, assado. De repente eu tenho uma coisa assim, eu fico pensando, como que eu vou trocar o certo? O certo é Jesus, pelo duvidoso, que é o que você está me dando, as cápsulas. Então eu tenho medo de perder aquilo que tem. Agora veja bem, se a pessoa como ser humano, ela não abandonar a fase que ela passou, ela não cresce como pessoa. Se a criança não deixar a fase de criança, ela vai ser um adulto doente emocionalmente falando, porque ela vai viver nas garras do papai e da mamãe, e isso vai ser uma sombra que vai desempenhar muitos problemas na vida dessa pessoa. Ela não vai aprender a ser um adulto. Se uma pessoa não arrisca, ela não vai crescer financeiramente. Pode ver, as pessoas que são bem financeiramente falando, elas fizeram escolhas. E escolhas muitas vezes arriscadas. Então o risco faz parte. Agora, por que a pessoa vê como risco? É aquilo que eu falei para você. Nós tivemos a nossa cabeça, nosso coração infestado por essas doutrinas também. Mas o nosso coração não ficou preso na cruz. A gente passou da cruz. Quando Deus foi falando alguma coisa, como ele disse assim para a gente, eu não quero que vocês vá falando para as pessoas quem eu sou, deixe que eu mesmo me apresente a elas, que eu mesmo seja e mostre que eu sou Deus. Aí a pessoa vai começar a entender que ela não está perdendo nada, que ela não está arriscando nada, porque aí as camadas que cobrem os nossos olhos vão sendo tiradas e a gente começa a entender. Agora você compreende, por exemplo, que o inferno não é um lugar que vai separar o homem eternamente de Deus. Algumas almas serão afetadas eternamente, separadas de Deus, sim, mas por causa do exagero de pecados que elas tiveram, que aí vai ser carete, vai ser cortada desse reino. Mas
entender agora aqui por fechando com essa palavra de Pekudê. Aquele povo foi engabelado pelos Erev Rav. Aqueles que saíram, se misturaram, mesclaram no meio do povo. Quando Moisés ficou 40 dias com Deus em eternidade. E aí eles ordenaram que se fizesse o bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro, eles falavam, eis aqui o nosso Deus. Quando foi feito isso, esse engano no meio do povo, Deus precisou mostrar para eles que Deus perdoou. Entendeu? Deus perdoa os teus erros? Sim, perdoa. E você tem que acreditar. Só que como somos humanos, vai ter muitos erros que nós tivemos. Terão erros que a gente vai pedir perdão e a gente vai aceitar que fomos perdoados. Mas tem alguns tipos de erros que você teve que você fica inseguro. Será que Deus me perdoou mesmo? Será que Deus me perdoou mesmo? Será que Ele anda comigo ainda? Era o caso desse povo. Será que o Eterno de fato nos perdoou? Então Deus construiu este tabernáculo para que ficasse no meio do povo e que o povo olhasse ali e olhasse inclusive a nuvem que Deus colocou e o fogo que Deus colocou, e que olhando para aquelas coisas pudessem entender: eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo, ou seja, eu perdoei vocês. Ou seja, estamos juntos de novo. Na verdade, essa ideia de Deus nunca foi de separação, porque Deus sempre soube o que é que Ele estava criando e para qual finalidade a criação estava servindo. Mas Ele deixou a pessoa e as pessoas aqui livres. Mas Ele precisava também que você fosse pressionado por uma outra força, que Ele criou essa outra força, que é as trevas, com um comandante que é Satã, para que ele pudesse subjugar você, forçar você a tomar decisão, a escolher o lado certo. Embora a grande maioria tenha escolhido o lado errado. Mas mesmo a grande maioria no mundo escolhendo o lado errado, Deus ainda traz o mesmo conhecimento que nós temos aqui via Torá, ordenado, Ele traz do lado de lá. Aí vem tudo misturado, porque é as obras dos homens. Então, esse entendimento que Deus é a luz que traz esse fluxo de luz à terra e que alimenta todo ser vivente, tudo que existe, a vegetação, o reino mineral, o reino, tudo, todos os reinos, é alimentado por essa luz, por esta força que desce. Tudo isso é sabido? É sabido. Ordenado pela Torá? Sim, é conhecido, os sábios ensinam e explicam isso. Mas do lado de lá, ou seja, para aquele que não conhece Deus ou se afastou de Deus, esse ensino vem lá da medicina tradicional chinesa, vem do pessoal do budista, vem do Ayurveda, vem da Índia, de uma forma geral. Agora nós entendemos também que como esse ensino chegou lá para eles. Como foi? Através daquela ordem que Deus mandou que Abraão mandasse para a terra distante. Quem? Os filhos com as concubinas. Porque eles não faziam parte desta linha espiritualista entre eles e Deus. Aqui também teria uma espiritualidade? Sim. Então esses conhecimentos foram divulgados. E aí é que eu disse para vocês, o hinduísmo, ele vem de um destes filhos de Abraão, que está lá o nome deles. Inclusive, você ouve falar lá, Shiva. Vocês ouvem falar lá do Oriente do Shiva. Esse é um nome muito próximo, parecido com isso, um nome muito próximo de um desses filhos que foram para lá. E você vê toda a nascente
dessas religiões, desses agrupamentos tal, você vai pegar lá dentro do próprio budismo, você fica bobo de ver quando você vai vendo na genealogia o nome dessas pessoas. Deus permitiu que deixasse os nomes lá para que você pudesse compreender que tudo que foi dado aqui para um povo foi dado também do lado de cá, porque esse lado de cá estaria alimentando o mundo inteiro. É o mesmo ensino. Agora, tem forças aí para rejeitar aqueles ensinos também? Tem. Quem está do lado de cá, como cristão, por exemplo, vai ter muita dificuldade em compreender essas doutrinas do lado de lá. Mas quem está do lado de cá junto com o cristão, porque eles chamam de uma fé judaica cristã, então este ensino também tem no judaísmo, mas vê se eles pegam este ensino para falar sobre que nós somos energia, que nós recebemos o fluxo energético de Deus, que nós alimentamos as coisas, que há cura pela imposição das mãos, que há cura energética no corpo, que o mundo todo ele é um grande vazio por causa dos átomos e nós somos energia, que a criação do universo todo ele é uma energia vibratória, e que quanto mais concentrada é essa energia, nasce aquilo que é você como um indivíduo, e que tudo é matéria do mesmo plano, que a física quântica tem a teoria de campo cósmico, que vem do Einstein, essa teoria, mostrando que todos nós somos um. E quem é esse um? É o campo. E quem é este campo? É Deus. Ou seja, lá na religião foi te mostrado que nós somos um com Deus se estivermos em Jesus. Mas tudo que existe é tudo conectado uma coisa com a outra. Tem um livrinho, ele está em espanhol, e ele chama Minha Vida Depois da Minha Vida. Isso é um termo estilo judaico, porque o judaísmo não fala vida após a morte, porque não tem morte, é vida após esta vida aqui. Então o título do livro está querendo dizer a minha vida depois desta vida aqui. O que é que aconteceu? Então esse cara morreu com 28 anos, ele era judeu, mas nunca tinha sido um judeu praticante, nunca tinha sequer aprendeu a falar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, nunca. E com 28 anos de idade, na hora que ele morreu ali, o corpo dele, aí ele foi vendo como de fato as coisas funcionam, e ele começou a procurar, mas eu não tenho um mandamento sequer. Ou seja, ele se percebeu como uma alma desnuda. Passou pelo julgamento, foi dado o direito a ele de retornar ao corpo e foi dito para ele, seja agora um judeu praticante. Não adianta querer passar 120 anos e você apresentar-se novamente aqui e quando a gente te cobrar o que você fez com a tua vida, você falar, eu não cumpri porque eu não quis, não tive vontade. Essa afirmação não vai satisfazer. E aí, trago este exemplo, porque sabe quanto tempo depois dessa experiência da morte, ele demorou para começar a fazer alguma coisa no sentido judaico? 2 anos. Aí você pensa assim, quem teve uma experiência dessa e voltou para o corpo, na semana seguinte, saindo do hospital, ele já iria mudar a vida dele. Não é assim, é muito difícil. Então você tem que ter paciência com o teu vizinho, com o teu parente, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmão. Você tem que ter esta paciência, porque mesmo aquele que teve a experiência, o que Deus fez com a gente? Ele esperou 5 anos para poder falar alguma coisa. E aí esse moço, depois de 2 anos, aí ele começou aos pouquinhos, então você já calcula aí que foram mais 1, 2 anos pelo menos,
E aí ele termina o livrinho dele, trazendo uma pregação a pessoas e dizendo para elas, que aí a gente pode encerrar aqui, eu não quero que vocês saiam daqui com aquela menção, ele falando, né? Que como que você vai, que você fica falando, poxa, essa experiência foi incrível, esse negócio que aconteceu, uma palavra muito boa. Eu não quero que você pense numa coisa dessa forma que não vai alterar a tua vida. Eu quero que você, saindo daqui hoje, você fique pensando, o que é que eu posso, de tudo que eu ouvi hoje, o que eu posso fazer para mudar um pouquinho a minha vida de hoje para amanhã. Amanhã eu posso pensar em mais alguma coisinha que eu possa mudar a minha vida daquele dia para o outro dia, do outro dia para o próximo, do próximo para o próximo, e assim é uma sucessão. Porque essa ideia, as pessoas têm a ideia que elas vão à igreja para encontrar Deus. Mas Deus não está na igreja, isso é uma crença. Eu vou na igreja porque ali é santo, ali é assim, né? É um lugar santo? Claro que é. Mas a pessoa vai lá e encontra-se com Deus no lugar santo e volta para casa para um lugar não santo. Não tem sentido. Então, se você quer espiritualidade, então você tem que conviver com a espiritualidade. Veja que no meio desse povo, a nuvem estava ali para proteger durante o dia e você tinha a coluna de fogo para proteger durante a noite. Cadê o momento que eles saíram dali? Não tem saída. Você está num relacionamento com Deus. Mas, portanto, não é servir a Deus dentro de uma sinagoga. Não é servir a Deus dentro de um templo tibetano. Não é servir a Deus dentro de uma aula espírita Kardec. Não é indo na missa numa igreja católica ou num templo evangélico. É você ter essa noção que você está conectado com Deus, que não tem como você cortar essa ligação, e você tem que aprender a manter-se vivo. Cada dia você pode aprender alguma coisinha, e assim você vai descobrir a tua espiritualidade, como você se relaciona com Deus e como Ele se mostra a você. Essa coisa de você achar que Deus só fala com você, isso é balela. Deus fala com o mundo inteiro, só que, como Ele não pode aparecer a muitos que buscam a Ele, se ele se apresenta como Deus, aquela pessoa foge, porque a religião bateu tanto em muitas pessoas, que elas não querem ouvir falar de Deus. Muitas pessoas foram tão machucadas dentro da igreja evangélica, que elas não querem ouvir falar de igreja, de pastor, de nada. Malemar de Deus, mas ela ainda se rende a Deus. Então Deus sabe como se apresentar a essas pessoas ao mundo todo. Então você vê aquele que está meditando lá, você fala, ele está meditando que ele está aí na onda dos demônios. Quem te disse que isso é a onda dos demônios? Pode ter coisas sugestivas aí de demônios? Claro que tem. Tem sim, é verdade. Mas você tem que dar crédito que Deus estabeleceu esse ensino que foi para o mundo inteiro. E as pessoas, de todo tipo de pessoas, estão se descobrindo conectadas novamente com Deus. É o tabernáculo, é PQD, o tabernáculo que foi levantado. E aí vai ser uma experiência que cada pessoa terá. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido fazer você entender isso. Teremos mais vezes, mais palavras, e assim a gente vai entendendo, tá bom? Vamos encerrar aqui.